Cheguei! Meninas, tudo bem? Tudo bom. Passaram bem a semana? Passamos. Muito bem. Renata Ruiz, editora da revista Buda Style. Angélica Schmidt Lindona, quem é que não conhece? Uma ótima mão para costura. E vocês viram a Deise Costa falando que com 15 anos começou a costurar também com a Burda. Porém, a Burda que estava lá na Alemanha. Era alemã. na Alemanha. Puxa, que história legal. É. Tinha uma tia que comprava as revistas e o meu pai, quando ele saía, ele trabalhava na companhia, na CMTC. Então ele tinha um jornaleiro que guardava as revistas, pedia as revistas e trazia para mim. Gente, é a melhor revista de moldes do mundo, não é nem, né? É. Que legal, Deise. Sou suspeita para falar. Agora, eu vou ver uma coisa, a gente já vai falar da aula de hoje, mas eu acho que antes de falar da aula de hoje, eu vi no manequim, conta, Angélica. Esse é o meu vestido de noiva, né? Finalmente trouxe, né? Ela cumpriu a promessa. Ela cumpriu a né? promessa. Porque Cumpriu. senão estava conversa de pescador, né? Não, mas esse vestido foi aquele que a costureira tanto sonhava em fazer e, por acaso, numa revista Burda alemã também, escolhi ele como adorei quando vi. E foi o vestido com que eu casei, há 27 anos atrás. Né? Lindo, Ontem, né? lindo. É, quase Foi ontem. Ele serve, eu experimentei, o meu braço serve nele. É o único item que serve. O resto, Sabe que é mas legal? tudo bem, não tem que problema. na Burda de setembro, né, essa última Burda, a gente tem alguns modelos de vestido de noiva e a Renatinha me explicou o seguinte. Aqui no caso, essa saia não é, Rê? Essa saia você semelhante. notar, é semelhante ao do vestido da Angélica. Você pode ver como a moda é atemporal. Não Vai e depende- volta, Vai e volta. É bem romântico, né? É. Sempre. Eles são bem românticos. Lindo. Esse aí foi em organza de seda, com renda. bom gosto. Muito legal, né? E tem É legal 6 isso. modelos aí para noiva escolher 6 qual modelos de noiva nessa isso, edição. o estilo que ela tem. E se quiser copiar o meu, eu mando foto, pode deixar. Bom. Tá livre. Aí a moça casou, a noiva casou, depois do tempo teve neném, e aí nasceu um meninão. 2, né? 2. Mas aí você que tá em casa teve um meninão, ó, que você vai aprender a fazer? Um calção, claro, pode ser de menina também, né? Um calção infantil, unissex. Na revista tá como É. menina, mas é unissex. Pode Unissex. ser. Unissex, menino ou né? menina. Ele tem essa curvinha, né? Então ele fica tanto para um como para outro, né? Sim, bora trabalhar? Vamos sim. Eu vou ensinar o bolsinho. Você vê, ele tem um bolsinho aqui que o pessoal às vezes tem um pouco de dúvida de entender. Então eu vou ensinar ele com a linha, até eu vou colocar uma linha preta para a gente identificar bem. Aham. Porque fica mais fácil de visualizar como é que monta o bolsinho, Sim. que é o mais difícil. Quer dizer, não é o difícil, ele seria o mais complicado para entender a montagem. O resto, se dá para fazer 12 calçõezinhos em um dia. Entendi. Né? Ele é bem rapidinho. Aqui eu cortei. Nós temos a parte da frente e na modelagem, lembra que eu sempre falo, modelagem tem piques. Então, na lateral, ele já vai mostrar os piques, que é a posição onde a gente coloca os... Vou pôr minha mão aqui, ó. Ó, os piques aqui, tá vendo? Deixa eu até levantar ele aqui de novo, tá? O pique onde a gente vai localizar o bolso. O bolso eu sempre vou colocar parte reta, fica bem fácil de encaixar, porque olha, ele vai ficar a parte reta com a parte reta. E eu coloco o meu alfinetinho bem na direção onde está o pique, para eu poder localizar. Eu vou fazer uma costura que vai ficar um retângulo, eu vou fechar ele assim, olha. Então deixa lá, vamos para a máquina. Paro aqui, faço uma margem, tá? Esse que tamanho que é? Esse tamanho 5, se eu não me engano, acho que é de 5 anos. De 5 anos. A revista ela tem por tamanho, por altura. É por altura, você Você diz- mede a altura da cintura da criança até a que perna. legal. Então, nessa edição de setembro, a gente vai encontrar uns 5 moldes. Isso. São de cada modelo tem 5 tamanhos. 5 tamanhos, aliás. 5 tamanhos diferentes para E vê pela altura. Isso, é pela altura, Ai, mede que pela altura. Gente, mas que inteligência, porque tem criança de 7 anos que já é alta, Isso, outras exatamente. miudinhas, É, né? então da cintura. Aqui, olha, então eu fiz o retângulo certinho, né? Feito o retângulo, eu vou dar um pique aqui dentro, ó. Vou dar um pique em direção à costura. Dei esse pique, olha. Vou virar ele pro avesso. No que eu virei, a costura já veio pra cá. A costura lateral dele. Deixa eu virar melhor aqui. Ó.
ele tem que ficar com essa diferença, porque aqui é a minha lateral. Tá vendo? Aham. Aqui a gente vai o quê? Pespontar. Eu não vou pespontar porque isso é fácil de saber. Que tecido é esse? Esse aqui, ele é tipo um crepezinho acetinado. Eu achei assim, quando eu olhei, né, tive o toque com ele, falei, nossa, é o tipo do tecidinho que seca muito rápido, caso molhe. Isso, exatamente, é. E é Essa pra super sentar, leve, hein? né? Super leve e fresco para primavera. Aham. Aí, deixei essa abertura, venho com o forrinho do bolso, que é feito no mesmo tecido. Vou colocá-lo, ó, bem certinho, bolsinho com bolsinho aqui. Então, eu vou costurar toda a volta do bolsinho. Tá vendo como ele já fica? Ó, ele já fica preparado com a lateral. Porque a hora que eu unir com as costas, ele já vai passar bem rente e o bolsinho já fica pronto. Então, vou só dar uma costuradinha, ó. O bolsinho, a gente costura ele soltinho, só para fechar mesmo ele, né? Então, vou dar uma costuradinha rápida aqui. Só pra gente não ficar com alfinete. Então, fechei o bolsinho, olha. Agora eu venho o quê? Quando eu corto, eu tenho aqui a parte de trás. Então, a gente, quando corta, vai cortar 2 frentes, 2 costas, né? Aí, eu vou colocar direito com direito, olha, as costas com o direito. E esse shorts, ele tem uma curvinha, né? Então, onde termina a curvinha, eu também vou ter um pique. Que depois ele vai fazer toda aquela curva, né? Os então, piques são fundamentais, são Angélica. fundamentais para a nossa costura, né? Isso é fundamental para você poder seguir. Então, agora aqui eu vou costurar, olha, e o bolsinho vai ficar bem rente. Sempre quando a gente costurar, né? A gente sempre põe um alfinetinho para segurar as 2 partes, né? Para não escorregar. Venho aqui e fecho essa lateral. Sempre aqui com 1 centímetro. Eu coloquei 1 centímetro de margem. Os moldes, a gente sempre tem que colocar 1 centímetro de margem. Então, eu tô costurando também com 1 centímetro de margem. Isso, cada máquina vai dar a posição, tá? Então, eu venho até o pique da curvinha e dou um retrocesso. É que vale lembrar que nos moldes não vem as margens de Isso. costura. Então, você tem que colocar. Sempre colocar, né? Isso, tem que colocar. Tá vendo? Quando eu viro, olha, que bonitinho. O bolso fica bem rente. Que espetáculo, a né, lateral, gente? Ó, costura né? perfeita, acabamento. Fica perfeitinho. Então, aqui eu já tenho aqui, ó. O outro eu já coloquei, né? Já vou ter um outro bolso aqui. Eu só fiz a lateral, mas ele tem bolso dos 2 lados. Aham. Agora, muito simples. Eu vou costurar frente com frente. Direito com direito. Vou fechar o que a gente chama de entrepernas, que é dessa parte até aqui. Como chama? Entrepernas. Entrepernas. Eu acho engraçado, a gente está acostumado a fazer roupa de adulto, quando vai para roupa de criança é tão rápido, parece que você está costurando para boneca, né? Olha, é uma coisa muito rápida. E sem contar que é pequenininho, né? Então... E o segmento infantil na Buda Style, Renata, também sempre teve uma boa procura? Sempre, é uma procura bem grande. O pessoal gosta, pede. As mulheres fazem para Elas os fazem. filhos e também para vender. Para vender para os netos, para os vizinhos, sei Eu lá. que fiz. Fala, eu que fiz. O neto tá com uma roupa, eu que fiz. Você já chegou a fazer roupa para seus filhos? Você sabe que não, Não porque... dava, como é que é casa de ferreiro? Despesa de pau, ninguém fala. Não, Mas não. você sabe, quando eles eram pequenininhos, eu não fazia quase tá. costura. Eu trabalhava com artesanato mesmo, né? Mas nunca fui Não de da costura, de né? costura. É engraçado, a costura veio depois, né? Quem sabe com os netos futuramente? Oh, com certeza. Não é, Angélica? Aqui, ó, nós já temos os shorts praticamente, né? Olha. Aí o que eu vou unir? Vou unir, olha. Aqui eu vou ter uma costura, que eu vou fazer assim, ó. Eu vou unir o que a gente chama do cavalo aqui, ó. Que é o fundo dos shorts, né? Então, aí eu costuro. Não vou costurar, que é para eu ter tempo de mostrar o cos, que é importante também. Vou pôr uns alfinetinhos. Então, aqui a gente já tem
o shortinho. Aí, logicamente, esses acabamentos aqui, a gente vai fazer ou um zigue-zague, né? Ou a gente faz um zigue-zague, ou a gente passa overlock, para dar acabamento na costura. Aí, ó, já tenho praticamente os shorts, ó, prontinho. Tá quase pronto. Quase pronto. Sim. Né? A barrinha, olha, quando a gente vai fazer aqui a barra, eu também posso passar um overlock ou um zigue-zague e virar. Essa barrinha a gente tem que, geralmente, alinhavar para depois costurar, porque ela tem uma curva. Então, fica um acabamento mais bonito. Uhum. O alinhavo na costura, ele ajuda bastante a você dar um acabamento melhor para sua peça. Então, aí eu faço toda a barrinha em volta. Fica muito fácil de fazer. Para a gente fazer o cos, o nosso cos vai um elástico. Então, ele é inteiro. Ele é inteiro. Eu acho sempre, olha, o meio, dou um pique na parte do meio dele. E sempre começo a colocá-lo assim, olha. Aqui tá as minhas costas no lado direito. Direito do tecido com direito do tecido. O pique vai bater bem na costura das costas. Então, eu vou costurar ele em toda a volta. Ele vai costurar em toda a volta da cintura. O pique é sempre para posicionar? Sim, Pra fazer marcação. para fazer Pra substituir marcação. um lápis. Seria o pique, mais Sim, ou menos exatamente, isso? exatamente. Você facilita, é mais rápido, você não precisa ficar... Você só fica na máquina, né? Você não precisa ficar levantando toda hora ou marcando com o lápis. Aí eu venho para os dois lados, faço toda a marcação. Porque quando chega aqui na frente, eu vou costurar ele só... Eu vou deixar 1 centímetro sem costurar. Então, eu paro 1 centímetro antes de chegar no meio, na costura do meio, e 1 centímetro antes aqui, ó. Espera aí que ela... Aí tá melhor, porque a mãozinha Tá vendo? fica na É, frente. fica na frente. Aí, Então, eu deixo, ó, 1 centímetro antes de chegar na costura do meio, né? Então, eu paro com ele mais ou menos aqui, ó. Tá? Paro com ele aqui. Parei, vou fazer o quê? Vou virar ele. Porque o nosso cos, ele faz bem isso aqui. Essa costura vem pra cá, eu deito ela no ferro. E aqui, eu vou, no ferro, dobrar uma costurinha. Quando eu venho aqui, eu ponho ela por cima. Então, o meu cos todo, ele já vai se formando, olha. Ó. Vamos virar, ó. Ele toma a costura pra cá e ele vai já formando todo o cos. olha, imagina, se a gente for calcular, quanto gasta para fazer um shortinho pouco, desse? muito pouco. Muito tempo, pouco, né? Renata. E depois que eu virei o cos assim, eu já coloco o quê? O elástico. Eu pego o elástico, tem a medida para cada tamanho, né? Pego um passador, já vai estar costuradinho. Eu vou passar o elástico toda a volta dos shorts e depois eu dou o acabamento final unindo essas duas partes aqui, ó. Que ele já tá viradinho, é só arrematar e o elástico já fica colocadinho. Vamos pegar a parte pronta ali Vamos. pra gente? A parte pronta não, o shortinho. shortinho. Isso. Pronto, né? Olha, porque eu virei, olha, vou mostrar bem aqui, ó. O cos, ele foi viradinho, né? Então, vamos lá, ele foi virado aqui, olha. Aqui é a parte do meio. Eu deixei essa parte do meio aqui aberta. Por aqui entrou o elástico. Passei o elástico em toda a volta. Encontrei o elástico. Sempre quando costurar o elástico, a gente sempre costura dessa forma, olha. Sobrepõe. Passo uns pontinhos para segurar. Aí o elástico já tá lá dentro. Eu peguei essas duas partes, uni e já costurei, fechando aqui. Então, aí o elástico já ficou Agora, o perfeitinho. bolsinho é um charme. É um porque charme. a pessoa pode pensar, porque infantil não precisa, mas que gracinha. Pra menininha, ela coloca a mãozinha ali e já faz um charmezinho. E esse bolso, ele tem muitas peças da revista desse Que mês. tem. Então, é legal saber, eu achei legal Claro. mostrar, porque assim, o vestido, vestido né? da Tem capa várias tem esse saias, bolso, tem a calça com esse E bolso. aprendendo a fazer desse jeito que você ensinou agora, no caso, uma
peça infantil, faz na peça adulta. É só fazer a adaptação Mesma os forma. tamanhos e medidas corretas. Exatamente. Se aplica. Gente, deixa eu contar uma coisa. Você aí de todo o Brasil já tem a Burda Style? Não acredito que você não tem ainda. Tá nas bancas. Essa aqui de setembro, maravilhosa. Aliás, quem assina sabe o conforto que é receber a revista em casa. Então vamos lá? Esse shortinho lindo demais, que a Angélica Schmidt ensinou com tanto carinho, tá aqui na menininha. Você pode adaptar e fazer pro garoto. Pro garoto, você tiraria um bolso? Não, acho que eu deixaria. deixaria o bolso Deixaria o bolso. Olha que gracinha! E lembrando sempre a vocês, olha aqui mais modelos de roupas, que é uma revista totalmente voltada, porque a Burda é alemã, né, gente? Agora, a Burda Style, que chegou no Brasil esse ano, ela tem um conteúdo voltado para nós, mulheres brasileiras. Mas é de um bom gosto, gente. É cada peça tão linda. Inclusive, nesse mês de setembro, nós temos vestidos de noiva também, tá? Vários tipos de vestidos, de calças, casacos. É bacana que você vai ter 5 moldes de cada peça. Se você precisar aumentar, você consegue também. Você vai ter peças fáceis, médias, mais ou menos, né? E adiantadas, que na verdade é para quem já tem mais habilidade na costura. Ó, aqui, ó, não disse esse mês de setembro com as noivas? Lindo demais, a revista é impecável. E deixa eu contar mais uma coisa para vocês, né? Aqui a gente tem aberto um molde que, na verdade, eu tenho nesse encarte 5 moldes, porque cada modelo, como eu disse para vocês, vocês vão encontrar em 5 tamanhos. E olhem como é fácil a visualização. Então, por isso que até várias artesãs e professoras que se apresentam aqui no dia do quadro Burda na TV falam: nossa, mas eu comecei a costurar com a Burda. Eu tinha 15 anos, porque é extremamente fácil. Eu entrei no site, o Burda Style,